Ela foi jogada como um saco nos pés de um fazendeiro, porque a cidade decidiu que uma moça bonita e pobre só podia ser vergonha. Você já imaginou ser punida por ter um rosto bonito demais para o gosto dos poderosos? É assim que começa a história que marcou para sempre o interior do Piauí, numa tarde de sol a pino, em que a poeira vermelha dançava entre os cascos dos cavalos, e o julgamento de alguns homens selou o destino de dois corações que nunca haviam se encontrado. Quando o coronel Ovídio Barros amarrou Isaura Luz dos Santos numa carroça e a jogou aos pés de Benedito Mota, nenhum dos dois imaginou que aquele momento cruel seria o início da história mais bonita que a região de São Bento do Cerrado jamais testemunhou. E meu amigo, minha amiga, o que aconteceu no final dessa história deixou muita gente de boca aberta, porque a reviravolta que ninguém esperava revelou um crime que vinha sendo guardado há anos e que uma simples caixa de papéis guardada por um padre ia desfazer tudo em praça pública diante de 50 testemunhas. Fique comigo, porque você vai entender por que aquela tarde cruel foi, na verdade, o primeiro passo para que a justiça finalmente chegasse para quem mais precisava. Prepare o coração. Romance, dor, superação e um desfecho cheio de emoção estão só começando. Agora me diga de que cidade você está assistindo essa história. E já aproveita para se inscrever no canal, porque histórias como essa você só encontra aqui. O sol de outubro no sertão do Piauí não pede licença. Ele cai pesado sobre a terra vermelha, sobre os telhados de barro, sobre os chapéus desgastados dos homens que saem cedo e voltam tarde, sobre as mulheres que carregam o mundo nos ombros sem nunca ouvir uma palavra de reconhecimento. Era 1908, e a cidade de São Bento do Cerrado vivia naquele tempo em que a fofoca da praça tinha mais força que qualquer tribunal, em que o sobrenome de um coronel valia mais que a palavra de 10 homens honestos e em que a beleza de uma mulher pobre era tratada não como dádiva, mas como ameaça ao bom costume daqueles que se achavam no direito de definir o que era bom costume. Benedito Mota tinha 31 anos e já carregava no rosto o peso de uma vida que não havia sido gentil com ele. Alto, com ombros largos encurvados pelo trabalho e pelo luto, barba cerrada já com fios brancos antes do tempo, mãos calejadas que sabiam abrir cerca e ferrar cavalo, mas que há 5 anos não sabiam mais como tocar outra pessoa sem tremer. O rosto era bonito, no sentido rústico dos homens do sertão. Queixo firme, testa alta, olhos escuros que guardavam muita coisa e revelavam pouca. Usava sempre a camisa de algodão com as mangas arregaçadas até o cotovelo, o chapéu de palha gasto que havia pertencido ao pai e as botas de couro que rangiam no assoalho de madeira da cozinha toda manhã, às 5 em ponto, quando ele se levantava para fazer o próprio café. Quem o via da calçada do armazém, esperando a vez na fila do fiado, via um homem fechado, sério, de poucas palavras e olhar que não pedia conversa. Mas quem o conhecia de perto, e eram poucos, porque Benedito não abria as portas nem da fazenda, nem do coração com facilidade. Sabia que por trás daquela parede de silêncio havia um homem de princípios firmes, de lealdade rara e de uma gentileza discreta que se manifestava nos pequenos gestos. A cerca que ele consertava para o vizinho sem ser pedido, o saco de farinha que deixava na porta da viúva Deolinda toda vez que passava pela estrada dela, o jeito calmo com que tratava os peões mesmo nos dias em que a seca ou o prejuízo batiam mais forte, e a maioria dos fazendeiros perdia a cabeça. São Bento o respeitava à distância, como se respeitava uma parede alta, sem afeto, sem aproximação. Ninguém ousava perguntar como ele estava, e ele nunca perguntava o mesmo. A fazenda Ventania ficava de uns 40 minutos de cavalo da praça principal de São Bento do Cerrado, num trecho de caatinga, que alternava entre mandacaros espinhosos e umbuzeiros centenários com troncos grossos como memória de coisa antiga. O nome havia sido dado pelo velho pai de Benedito, que dizia que naquela terra o vento chegava sempre de um jeito diferente, como se estivesse procurando algo. Naquele tempo, antes da tragédia, a fazenda tinha sido uma fazenda viva, com o cheiro de comida no fogão a lenha desde as 5 da manhã, com o riso de Conceição ecoando pelo terreiro, com o canto dos pintinhos no curral
e o barulho alegre de quem constrói uma família no dia a dia, tijolos pequenos feitos de rotina e afeto. Mas a noite da tempestade havia levado tudo isso. Fazia 5 anos que Conceição e o filho recém-nascido haviam partido juntos numa única noite de chuva grossa e relâmpagos que rasgavam o céu do sertão. O parto havia chegado antes do tempo, no meio de uma tempestade que não deu chance de buscar a parteira, e Benedito havia ficado sozinho com ela na escuridão daquele quarto, segurando as mãos dela, prometendo o que não conseguiu cumprir. O menino nasceu e não ficou. Conceição não resistiu ao amanhecer. Quando o sol saiu, Benedito estava sentado no degrau da varanda com o chapéu nas mãos e um vazio dentro do peito que era maior do que o sertão inteiro. Desde então, os dias se sucediam iguais. Acordar com o galo, fazer o café ele mesmo, trabalhar até o sol cair, dormir sem sonhos bons. A ventania havia ficado grande demais e silenciosa demais para um homem só. Naquela tarde de outubro, Benedito voltava do galpão com o cheiro de suor e couro misturado na camisa, quando ouviu o barulho de cascos e rodas se aproximando pela estrada de terra. Enxugou o suor da testa com o braço, esperou com o chapéu na mão. O peão Maneco, que trabalhava na fazenda havia 10 anos e que tinha aquela sabedoria quieta dos homens que passaram a vida vendo mais do que comentando, apareceu ao lado sem ser chamado, como se também tivesse sentido que aquele barulho de carroça não era visita comum. O que chegou pela porteira fez Benedito apertar os dedos na aba do chapéu com uma força que branqueou os nós dos dedos. Isaura Luz dos Santos tinha 19 anos. Cabelos negros como asa de andorinha, olhos amendoados cor de mel escuro e um rosto de uma beleza tão marcante que a cidade de São Bento do Cerrado havia decidido há muito que aquilo só podia ser problema. Filha de Antônio Luz dos Santos, pequeno proprietário que havia morrido 2 anos antes, deixando a filha e a esposa sem registro de terra no nome, e da lavadeira Dona Crispina, que havia partido de febre apenas 3 meses atrás. Isaura havia ficado sem eira nem beira, nenhuma terra, nenhum parente que a reconhecesse, nenhuma proteção além da própria dignidade que carregava no olhar firme, mesmo quando todos ao redor a tratavam como culpada de um crime que ninguém sabia nomear. Desde os 12 anos, quando a beleza começou a se mostrar com força naquele rosto que não precisava de adorno, os homens mais velhos da cidade a olhavam de um jeito que a fazia querer se encolher na própria pele. Sua mãe ensinava: cabeça baixa, olhar no chão, não dar motivo. Isaura aprendera, mas aprendera também que o olhar no chão não muda o rosto, que a beleza da mulher pobre nunca foi tratada como presença, mas como convite, e que numa cidade pequena onde o julgamento circula mais rápido que a verdade, basta um boato bem colocado para fazer de qualquer mulher sozinha o problema de que a cidade precisava se livrar. Diziam que ela enfeitiçava homens casados com um sorriso, que sua beleza era a armadilha de mulher sem moral, que moça tão bonita e tão pobre só podia ser de vida fácil, porque boa moça pobre não tinha rosto assim, tinha rosto de quem trabalhava no sol e que a fortuna não havia tocado. A fofoca cresceu até virar sentença, e a sentença virou ação naquela tarde de outubro, em que Coronel Ovídio Barros, 52 anos, dono do cartório e da maior parte das dívidas da região, reuniu 2 homens de confiança e decidiu que a cidade ficaria mais tranquila sem aquela moça por perto. No momento em que a carroça chegou pela porteira da fazenda Ventania, Isaura estava sentada com os pulsos marcados pela corda, o vestido de chita rasgado no ombro, os cabelos soltos pelo vento da estrada. O rosto estava pálido, os lábios secos de sol e de silêncio, mas os olhos não choravam. Tremiam por dentro, isso sim, mas não choravam. Isaura havia prometido a si mesma que aqueles homens não iam vê-la chorar. Era tudo o que ela podia prometer naquele momento, e ela cumpriu. O coronel Ovídio desceu do cavalo com ar de quem vinha cumprir uma tarefa ordinária, como quem entrega um saco de mantimento. Havia nas suas maneiras a arrogância específica dos que passaram tanto tempo sem ouvir o não, que já não sabem mais reconhecer quando ele está a caminho. Benedito, te trouxe uma servente que não precisa de salário, só de um lugar para não dar trabalho aos outros.
Os dois homens que o acompanhavam riram com aquele riso de quem ri porque está do lado do mais forte e não quer mudar de lado. Benedito não riu. Olhou para a moça, os pulsos marcados, o vestido rasgado, os olhos que não choravam, mas tremiam por dentro. E sentiu algo que não sentia fazia muito tempo. Uma indignação que veio do fundo do peito, como brasa que nunca apagou direito. Não a indignação fria de quem calcula, mas a que não pede licença para aparecer. Caminhou devagar até a carroça sem pressa, com aquele andar de quem não precisa correr para mostrar que decidiu. Com as próprias mãos calejadas, desatou as cordas nos pulsos dela. A moça o olhou com desconfiança, com medo, sem entender ainda o que estava acontecendo. Benedito se virou para o coronel. A tarde estava quente, as cigarras cantavam alto no juazeiro próximo e o cheiro de poeira e suor de cavalo pairava no ar. Quando falou, a voz saiu baixa, mas com um fio de aço por dentro que fez os cavalos do coronel pisarem nervosamente para trás. Vá embora e não volte. Agora me diz, você que está acompanhando, você já viu o que acontece quando um homem decide que a dignidade tem mais valor que a conveniência? O que Benedito fez naquele momento era simples, mas era tudo. Ovídio Barros franziu o senho, acostumado a não ouvir esse tom de voz de ninguém que ele considerasse devedor ou subordinado. Você sabe com quem está falando, Benedito Mota? Sei, respondeu ele sem desviar o olhar. E sei o que vi aqui agora. Vá embora. O coronel olhou para ele, olhou para a moça, olhou para os dois homens ao lado como se esperasse que alguém dissesse alguma coisa. Ninguém disse. Montou no cavalo, resmungou algo entre os dentes e partiu com os outros levantando poeira vermelha pela estrada. E assim, sem que Benedito soubesse ainda o peso daquele gesto, a fazenda Ventania recebeu pela primeira vez em 5 anos algo que não era solidão. Os dias que se seguiram naquela fazenda foram os mais estranhos que Benedito havia vivido, desde a noite da tempestade. Naquela primeira noite, ele cedeu o quarto dos fundos a Isaura sem pensar 2 vezes, jogando um cobertor no catre e colocando a lamparina no canto da janela. Você está segura aqui, disse da soleira da porta sem entrar. Enquanto estiver nesse rancho, ninguém te machuca. Não precisa ter medo de mim. Ela ficou olhando para ele por um momento, aquele olhar de quem aprendeu a desconfiar de todo gesto que parece generoso, porque a experiência ensinou que generosidade sempre tem um custo escondido. Mas havia no rosto de Benedito uma ausência de segunda intenção que ela reconheceu como rara. Assentiu com a cabeça. Obrigada, disse com a voz suave, mas sem bajulação. Ele assentiu de volta e fechou a porta. No dia seguinte, de manhã cedo, Isaura estava de pé antes dele, o fogão já aceso, o café passando no pano. Benedito parou na entrada da cozinha com o chapéu nas mãos, olhando para aquela cena com uma expressão que Maneco, que estava na janela de fora, descreveu depois como a expressão de um homem que não esperava que a vida ainda pudesse surpreendê-lo. Você não precisa fazer isso, disse Benedito. Isaura não desviou os olhos da chaleira. Eu sei, mas prefiro estar ocupada. Ele ficou em silêncio, colocou o chapéu na cabeça e foi para o trabalho sem mais palavras. Mas o café tinha gosto diferente naquele dia, e ele sabia disso. Mandou buscar tecido na cidade para que ela tivesse roupa decente. Não pediu agradecimento, não mencionou depois. Simplesmente deixou o embrulho de pano sobre a mesa da cozinha numa tarde ao voltar do campo, e quando Isaura o encontrou ali sem aviso, ficou parada olhando para ele por um bom tempo antes de dobrá-lo com cuidado e ir guardá-lo. O peão Maneco notou tudo isso da distância segura de quem trabalha numa fazenda há 10 anos e sabe quando manter a boca fechada. Naquela tarde, passando pelo curral com Benedito, disse apenas: a moça tem mão boa na horta. Tá surgindo coisa verde que não surgia fazia tempo. Benedito não respondeu, mas olhou para o canto do terreiro onde Isaura regava os pés de tomate com o jarro de barro. O cabelo preso com um lenço, os pés descalços na terra molhada, e sentiu algo que não soube nomear na hora. A cidade, claro, não ficou quieta. Cidades pequenas nunca ficam, principalmente quando a novidade envolve alguém que já escolheram como alvo. Comadre Ritinha.
A parteira, que servia de língua a todos e de conselho a ninguém, espalhou a notícia num raio de 15 quilômetros. Benedito havia ficado com a moça que o coronel havia mandado até ele. A história foi crescendo, como toda fofoca cresce quando não há verdade para contê-la. No armazém do seu Raimundo, numa manhã de segunda-feira, as línguas se soltavam com a liberdade de quem nunca precisa responder pelo que diz. Disseram que ele pagou pelo direito de tê-la lá, murmurou uma mulher ajeitando o lenço na cabeça enquanto pesava a farinha. Gente assim não muda. A moça e o fazendeiro, dois do mesmo lado, respondeu outra, como se o julgamento fosse sentença que não precisa de prova. Seu Raimundo, de trás do balcão, balançou a cabeça e parou de fiar para Benedito sem explicação. 2 peões pediram demissão na mesma semana, com medo do que o coronel poderia fazer a quem estivesse do lado errado da história. Benedito os dispensou sem rancor, pagou o que devia e não comentou o assunto com ninguém. Mas naquelas noites em que ficava na varanda depois que Isaura recolhia, olhando o céu aberto cheio de estrelas do sertão, com o cheiro de terra fresca subindo do terreiro, havia uma pergunta que não ia embora. Até quando ele conseguiria manter aquela proteção diante de tudo que viria? E havia outra pergunta, mais difícil, que ele ainda não estava pronto para se fazer em voz alta. Foi numa noite de vento frio de agosto que as histórias dos dois finalmente se encontraram de verdade. O tipo de noite em que o sertão arrepia mesmo em outubro, quando o ar seco raspa a garganta e a gameleira no centro do terreiro balança como se estivesse conversando com o vento. Estavam sentados na varanda, cada um com sua xícara de café passado no pano, e o silêncio entre eles havia chegado naquele ponto que alguns silêncios chegam. Não mais desconforto, mas presença. Isaura havia ficado mais quieta que o normal naquele dia. Benedito percebeu, mas não perguntou. Aprendera que gente machucada precisava de tempo para escolher o momento certo. Foi ela quem começou, com a voz saindo devagar, como quem tira uma pedra pesada do peito que ficou tempo demais no mesmo lugar. Desde os 12 anos, disse ela, os olhos fixos na escuridão do terreiro. Homens mais velhos me olhavam de um jeito que me fazia querer sumir. Minha mãe ensinava, cabeça baixa, não provocar. Aprendi, mas aprendi também que olhar no chão não muda o rosto. A voz era embargada, mas firme, do jeito de quem não está pedindo pena, apenas dizendo a verdade. Quando minha mãe morreu, fiquei sem nada, e São Bento aproveitou. Decidiram que eu era o problema da cidade, sem me perguntar nada, sem saber nada de mim. Benedito ouviu tudo sem interromper, com aquele jeito de escutar que é raro porque não está esperando a vez de falar, mas que está realmente dentro daquilo que o outro diz. Quando ela terminou, ficou um tempo em silêncio com a xícara nas mãos, o olhar no mesmo ponto escuro do terreiro onde ela havia fixado o dela. Depois falou, com a voz rouca e pausada, de quem escolhe cada palavra como pedra firme para pisar. Minha esposa Conceição e meu filho recém-nascido partiram juntos numa noite de tempestade, 5 anos atrás. O menino nasceu e não ficou. Ela não resistiu ao amanhecer. Fez uma pausa. A lamparina dentro de casa tremeluzou com a brisa que entrou pela janela. Desde então fui ficando cada vez mais quieto. Achei que era mais fácil assim, mas fácil e certo não são sempre a mesma coisa. Isaura o olhou de lado, e havia nas palavras dele algo que ela reconhecia. Não a dor específica, mas o formato da dor. Aquele jeito de carregar uma perda grande que ninguém vê, mas que pesa o dia inteiro, que muda o jeito de andar e de olhar para o mundo. Por que você me ajudou naquele dia? Perguntou baixinho. Ele pensou antes de responder. Porque vi o que vi naquela porteira. E porque o que vi não estava certo. Ela assentiu devagar. Muita gente viu e não fez nada. Eu sei, disse ele. E não acrescentou mais. Aquela noite não teve declaração, não teve beijo, não teve promessa. Mas teve algo mais raro. 2 silêncios que aprenderam pela primeira vez a ser companhia um do outro, e a gameleira velha no centro do terreiro testemunhou aquelas palavras da mesma forma calada e fiel com que havia testemunhado tantas outras histórias daquela terra. Havia uma manhã específica que o maneco depois diria ter sido o momento em que percebeu que a coisa era séria.
Benedito havia ido ao campo cedo, como de costume, e Isaura ficara na fazenda cuidando da horta e preparando o almoço. Quando ele voltou ao meio-dia, com o suor escorrendo pela testa e o chapéu na mão, ela estava na cozinha mexendo no feijão com uma colher de pau, e havia pela primeira vez em 5 anos o cheiro de comida de verdade saindo pela janela. Aquele cheiro de tempero frito e carne de boi que a ventania havia perdido junto com Conceição. Benedito parou na entrada. Isaura se virou e o viu parado ali. Nenhum dos dois disse nada por um momento. "O almoço está quase pronto", ela disse por fim, devagar. "Faz tempo que eu não cheirava isso aqui", respondeu ele, com uma honestidade que a desarmou. Ela assentiu. "Eu sei", e voltou para a colher de pau. Naquele almoço, sentados os dois à mesa pequena, com a toalha de estopa que havia sido da Conceição, conversaram pela primeira vez sobre coisas que não eram necessidade, sobre o pai de Isaura, que ela descrevia com aquele misto de saudade e orgulho de quem perdeu cedo demais alguém que era referência, sobre a infância de Benedito na ventania, quando o pai ainda era vivo e a fazenda tinha o barulho de família grande. "Você era feliz?" ela perguntou sem cerimônia. Ele pensou por um momento antes de responder. "Era. E depois fui aprendendo a esquecer como era." Ela ergueu o olhar do prato. "A gente não esquece, a gente enterra. Mas fica lá." Ele a olhou de um jeito que durou mais que o necessário. "Sim", disse ele, "fica." Nos dias que se seguiram, a fazenda foi mudando de tom de formas que eram difíceis de explicar, mas fáceis de sentir. A horta floresceu de um jeito que o Maneco comentou ser a primeira vez em anos. Os tomates vieram vermelhos e firmes. O coentro cresceu mais alto que a cerca baixa. Os pés de alface espalharam o cheiro verde e fresco pelo terreiro toda manhã. O café da manhã passou a ter um aroma diferente, porque Isaura havia descoberto onde estava guardado o anis estrelado que Conceição usava, e sem que ninguém pedisse, ela o havia posto de volta na receita. Havia também um lado que a cidade não via e que os dois guardavam para si. Os momentos pequenos que iam construindo o dia a dia de uma forma de vida que era só deles. A maneira como Isaura havia organizado a prateleira da cozinha sem pedir licença. E como Benedito havia notado a mudança sem dizer nada, mas com uma aprovação silenciosa que ela reconheceu. O jeito como ele deixava sempre uma fatia de queijo separada para ela antes de guardar o resto, porque havia percebido que ela gostava de queijo com café e nunca pegava a última fatia por educação. Os entardeceres na varanda, onde o silêncio entre eles havia deixado de ser o silêncio de dois estranhos e havia se tornado o silêncio de duas pessoas que estão bem no mesmo lugar, que não precisam preencher o ar com palavras para confirmar que a presença do outro é bem-vinda. Numa tarde de domingo, quando a fazenda estava mais quieta que o habitual porque o Maneco havia ido à cidade resolver um assunto de família, Benedito estava consertando o portão do galinheiro com martelo e prego. Isaura chegou com um copo d'água, sentou-se no toco de madeira próximo e ficou olhando para ele trabalhar. Havia no movimento dele uma precisão que era bonita de assistir, a segurança de quem sabe o que está fazendo com as mãos. "Você faz tudo aqui sozinho?" ela perguntou. "Fazia", respondeu ele sem parar o trabalho. "Antes do Maneco fazia, e depois que ele veio, ainda faço a maior parte." Ela ficou em silêncio por um momento. "Tem coisa aqui que eu poderia aprender a fazer." Ele parou o martelo. Olhou para ela com aquela atenção demorada que havia desenvolvido nos dias de convivência. "O que você quer aprender?" E aquela pergunta, feita com aquela seriedade simples de quem realmente quer saber, foi mais do que uma pergunta sobre trabalho. Foi a primeira vez que alguém perguntou a Isaura o que ela queria sem esperar que a resposta fosse nada. Benedito notou na primeira manhã. Não disse nada, mas quando bebeu o primeiro gole, fechou os olhos por um segundo, e aquilo foi suficiente para que os dois soubessem, sem precisar de palavras, que algo havia mudado na casa. Houve uma tarde em que ele voltou do pasto com um corte profundo no braço, feito por arame farpado. Isaura não perguntou nem comentou. Foi buscar a tira de pano limpo e a água com erva doce num silêncio que era cuidado puro. Quando os dedos dela tocaram a ferida com aquela leveza precisa de quem sabe o que está fazendo,
Limpando devagar para não machucar mais do que já estava, Benedito ficou muito quieto. Não era o tipo de quieto do homem que aguenta a dor sem reclamar. Era o tipo de quieto de quem não está acostumado a ser cuidado e não sabe bem o que fazer com aquilo, porque receber atenção depois de anos sem ela tem um peso que dói de um jeito diferente, mas que é bom. Já passou, disse ela suavemente, sem tirar os olhos do curativo. Eu sei, respondeu ele, e a voz saiu diferente do jeito habitual. Naquele domingo à tarde, quando o sol começava a ceder e a sombra do umbuzeiro se esticava pelo terreiro, aconteceu o momento que os dois nunca precisaram descrever para ninguém, mas que carregaram em si como o início de algo que não tinha mais como parar. Benedito havia descido do portão consertado e estava lavando as mãos no tanque quando Isaura veio devolver o copo d'água. A proximidade foi acidental, os dois no mesmo espaço pequeno da bica, e quando ela se virou para ir, ele estava mais perto do que esperava. Por um segundo, os dois ficaram quietos, olhando um para o outro sem o desvio de olhar que os dois haviam usado durante semanas para evitar reconhecer o que estava crescendo entre eles. Benedito ergueu a mão devagar, muito devagar, e passou o polegar de lado na bochecha dela, onde havia uma mancha de terra da horta que ela não havia percebido. Um gesto pequeníssimo, uma atenção mínima, mas os dois sabiam que não era mínima. Ela ficou muito quieta. Ele abaixou a mão. Nenhum dos dois falou. Mas quando Isaura foi embora em direção à cozinha, havia nos passos dela uma leveza diferente. E quando Benedito ficou olhando para o tanque vazio com as mãos ainda molhadas, havia no rosto dele uma expressão que o maneco, se tivesse visto, teria reconhecido de longe como aquela que um homem faz quando entende que está perdido de um jeito bom. Havia também a noite em que Benedito acordou com o barulho de passos no terreiro e foi até a janela com a lamparina. Eram apenas as cabras que haviam escapado do cercado, mas quando foi ao terreiro resolver o problema, encontrou Isaura já lá, com o chale nos ombros e a lamparina na mão, tangendo os animais de volta sem pedir ajuda. Ficou parado olhando para ela por um momento, os cabelos soltos na luz amarela da lamparina, os olhos determinados, os pés descalços no chão frio da madrugada. A cena tinha uma beleza que não era a beleza que a cidade havia perseguido e condenado. Era uma beleza diferente, a de alguém que se apresenta inteiro numa situação ordinária e que não precisa de moldura para ter valor. Trabalharam juntos em silêncio para fechar o cercado, e quando terminaram, os dois ficaram parados no terreiro escuro com a brisa da madrugada, passando entre eles, e o céu do sertão cheio de estrelas acima. Havia o cheiro de capim molhado e de terra fria, e ao longe, o mugido de uma vaca chamando o bezerro no pasto. O mundo tinha aquela quietude boa das madrugadas do sertão que fazem tudo parecer mais real e mais próximo. Benedito olhou para ela e disse apenas, "Obrigado." Ela o olhou com uma expressão que era nova para o rosto dela. Não mais a cautela de quem aprendeu a desconfiar, mas algo mais aberto, mais próximo. "Para mim também", respondeu ela, e foi de volta para dentro sem explicar o que queria dizer. Mas ele soube. E na manhã seguinte, quando o café estava pronto e os dois se sentaram à mesa com a lamparina ainda acesa, porque o sol ainda não havia chegado, havia entre eles uma proximidade que não cabia em palavras, mas que o maneco sentiu imediatamente ao entrar pela porta, e saiu sem dizer nada, apenas com um sorriso discreto que guardou para si. Mas o coronel Ovídio não era homem de deixar as coisas como estavam. Quem havia passado décadas acumulando poder em São Bento do Cerrado sabia que a autoridade não se mantém apenas com o que se conquista, mas com o que se impede que os outros conquistem. E ver Benedito Mota protegendo a moça que havia sido levada à sua porta como descarte, ver a fazenda ganhar movimento de novo, ouvir os comentários de que o fazendeiro havia encontrado alguém, era um problema que precisava de solução antes que a narrativa saísse do controle. A solução que Ovídio encontrou foi com o que ele sabia fazer melhor, papel e tinta. Dentro do próprio cartório que controlava, forjou um documento declarando que Isaura devia ao espólio de sua mãe uma dívida impagável, invento torpe que não precisava de prova,
apenas da assinatura e do selo do homem que controlava o cartório e que a cidade havia aprendido a não contestar. O documento dizia que a única forma de quitar aquela suposta dívida seria com 5 anos de trabalho compulsório nas terras do coronel. A falsificação circulou pela cidade em 2 dias, e como toda mentira apresentada com formalidade burocrática, foi recebida por muitos como verdade incontestável. Numa manhã de terça-feira, com o cheiro de chuva que não vinha no ar e o sol batendo duro no terreiro, o delegado Ferreira apareceu na porteira da ventania com 2 capangas, o documento na mão e aquela expressão de quem está cumprindo o dever, mas sabe muito bem para quem está cumprindo. Benedito se pôs na frente da porta com os braços cruzados. "Que documento é esse?" O delegado leu em voz alta, monótono. Benedito ouviu tudo, reconheceu a armadilha. Sabia que a lei torta do coronel podia mais que seus braços naquele momento, que contestar ali sem prova em contrário seria inútil e poderia piorar a situação de Isaura. "Isaura", ele chamou, sem tirar o olhar do delegado. Ela apareceu na soleira da porta, o olhar calmo de quem já esperava que algum dia aquilo viesse. Benedito se virou para ela por um instante, apenas um instante, e nos olhos dele havia uma mensagem que não precisou de palavras. Ele não estava desistindo, estava apenas recuando para buscar uma saída melhor. Ela entendeu. Havia aprendido a ler o silêncio dele. Caminhou até a carroça com o passo firme de quem sabe que curvar o pescoço não significa dobrar a espinha, e subiu sem ajuda, sem olhar para trás, com o queixo levantado do jeito que era o único orgulho que ninguém podia tirar dela. Benedito ficou sozinho na varanda, os punhos cerrados, vendo a poeira da carroça sumir no fim da estrada de terra vermelha. A tarde estava quieta demais, como fica quando algo errado acontece e o mundo ainda está processando o que fazer. O maneco chegou ao lado sem fazer barulho, como sempre fazia. "Patrão, o que o senhor vai fazer?" Benedito ficou um tempo sem responder, os olhos no horizonte onde a poeira havia sumido. A mandíbula estava travada. As mãos apertaram a madeira do batente da varanda. "Vou fazer o que devia ter sido feito antes", disse com voz baixa e firme. "Vou buscar a verdade onde ela está." E meu amigo, minha amiga, quando um homem diz isso com aquele tom de voz, você pode ter certeza que o destino está prestando atenção. Naquela mesma noite, antes que o sol de todo se fosse, Benedito preparou o alforge com o necessário para 2 dias de cavalo. Selecionou o trovão, o cavalo preto que era o mais resistente que tinha, e quando o céu do sertão estava cheio de estrelas e o frio da madrugada começava a rastejar pelo chão, já estava na estrada. Cavalgar a noite toda pelo sertão do Piauí em 1908 não era tarefa para quem tinha dúvida. A estrada de terra batida era um fio escuro entre os mandacaros. O vento da madrugada cortava a pele dos braços, e o silêncio era do tipo que amplifica tudo que está dentro da cabeça de um homem. Mas Benedito tinha clareza. Havia em algum lugar uma verdade que o coronel havia enterrado, e ele tinha a sensação de que sabia onde procurar. A cidade de Flores do Sertão acordava devagar naquela manhã, com o cheiro de pão assando e o sino da igreja marcando as 6. O padre Anselmo morava numa casa simples ao lado da sacristia, 80 anos, costas curvadas pelo peso dos anos, olhos que viam mais do que o corpo permitia mostrar, voz que ainda carregava aquela firmeza dos que passaram décadas dizendo verdades difíceis quando era mais fácil calar. Havia sido confessor da mãe de Benedito, havia batizado criança de meio sertão. Havia enterrado mais gente do que qualquer homem devia enterrar, sem parar de acreditar em algo maior que a dor. Benedito bateu na porta antes das 6. O padre o recebeu sem espanto, com aquela serenidade dos que já viram muita coisa e sabem que quando um homem bate na porta de um padre antes de amanhecer, é porque a necessidade é real. "Entre, meu filho. Tem café passando." Benedito entrou, tirou o chapéu, sentou-se na cadeira de palha diante da mesa pequena com a toalha de crochê. O café veio forte e quente, e ele bebeu sem falar por um momento, deixando o calor da caneca de esmaltado azul aquecer as mãos geladas da cavalgada. Quando começou a falar, foi devagar, colocando cada parte da história no lugar certo. Ovídio Barros.
A moça, as terras, o documento falsificado, o nome do pai dela, Antônio Luz dos Santos. O padre Anselmo ficou ouvindo com aquela atenção dos que sabem que ouvir é tão sagrado quanto falar. E quando o nome de Antônio Luz dos Santos foi dito, o padre fechou os olhos por um momento, como quem reconhece uma melodia de muito tempo atrás. Eu conheci Antônio, disse devagar. Homem honesto, terra pequena, morreu sem deixar testamento registrado como devia, mas havia terra, sim, havia terra. Levantou-se com a ajuda da bengala, foi ao quarto dos fundos, voltou com uma caixa de madeira escura que cheirava a tempo passado e a papel velho. Vasculhou com os dedos nodosos, com a paciência de quem não tem pressa, porque sabe que o que está procurando vai estar lá. Encontrou o envelope. Dentro havia um registro de nascimento com o nome de Isaura Luz dos Santos, como filha legítima de Antônio, e uma escritura de um lote de terras férteis no Vale do Cedro, que havia sido adquirido por Ovídio Barros 3 meses após a morte do pai, com uma assinatura que o padre reconheceu de imediato como forjada. Essa não é a letra de Antônio, disse com voz firme e clara. Eu conheço a letra dele. Fui eu quem o ensinei a assinar o nome há 40 anos. Benedito ficou olhando para aqueles papéis amarelados pelo tempo por um longo momento. O sol da manhã entrava pela janela estreita da casa do padre, iluminando o pó dourado que dançava no ar. E havia ali uma daquelas quietudes que vem antes das grandes mudanças, quando o mundo ainda não sabe o que está para acontecer, mas já está se preparando. Ovídio havia roubado as terras do pai de Isaura. Havia forjado a assinatura numa escritura. Havia reduzido a herdeira legítima àquela situação de abandono que a cidade aproveitara para chamá-la de problema. Tudo o que havia acontecido a ela, a perseguição, a humilhação pública, a carroça com as cordas nos pulsos, tinha uma raiz que se chamava ganância e se escondia atrás de um carimbo de cartório. O senhor testemunha isso em praça pública? Perguntou Benedito. O padre Anselmo pegou o envelope, fechou com cuidado e o colocou nas mãos de Benedito com a firmeza de quem está finalmente cumprindo algo que devia ter cumprido mais cedo. Guardei esses papéis, esperando que alguém certo viesse buscá-los. Você veio, vou testemunhar. Ninguém em São Bento do Cerrado iria esquecer aquela manhã de sábado. A feira acontecia toda semana na Praça Central, com os tabuleiros de verdura e os cestos de rapadura, as bancas de farinha e os homens de chapéu de couro negociando gado encostados nas árvores da praça. Era o momento em que a cidade inteira se encontrava num único lugar, com o cheiro de café e fritura e o barulho vivo de quem faz comércio. Benedito chegou coberto de poeira da estrada, sem chapéu, com um maço de papéis na mão e aquela postura particular dos que não têm mais nada a perder, além da verdade que precisam dizer. O padre Anselmo chegou um pouco depois de bengala, com o passo lento de quem tem 80 anos, mas que naquele dia caminhava com a determinação de quem tem uma dívida a pagar com a justiça. A presença dos dois juntos, do fazendeiro da Ventania e do velho padre de Flores do Sertão, fez o burburinho da feira ir baixando de tom, de mesa em mesa, até que a praça ficou num silêncio que só a espera de algo importante produz. Coronel Ovídio estava presente como sempre. Era sua forma de mostrar que a cidade era sua, que o movimento das pessoas era o movimento de um mundo que girava ao redor da sua autoridade. Quando viu Benedito avançar em direção ao centro da praça com aquele olhar, sentiu alguma coisa se mover debaixo da soberba habitual, um calafrio que ele não estava acostumado a sentir. Mas não recuou. Nunca havia recuado de nada em São Bento do Cerrado. Benedito parou no meio da praça, 50 pares de olhos nele. O sino da igreja havia acabado de bater às 10. O sol estava no alto e não tinha misericórdia. Respirou fundo. Eu peço licença ao padre Anselmo e a todos que estão aqui presentes para que a verdade seja ouvida. A voz saiu serena, mas havia nela aquela qualidade das vozes que não precisam de grito para cruzar uma praça. Esta cidade condenou uma mulher inocente. Chamaram de maldição o que era apenas beleza. Chamaram de vergonha o que era apenas pobreza. E o homem que liderou essa condenação fez isso porque precisava que ela fosse silenciada antes que a verdade viesse à tona. Ovídio deu um passo à frente, com o rosto vermelho.
Que absurdo é esse, Benedito Mota? Você não tem direito de... Eu tenho, sim. A voz de Benedito subiu um meio tom apenas, e foi suficiente para que Ovídio ficasse quieto no meio da fala. Tenho aqui a escritura das terras que pertenciam ao pai de Isaura Luz dos Santos, Antônio Luz dos Santos, que morreu deixando filha legítima e um lote fértil no Vale do Cedro, que não era de ninguém mais senão dela. E tenho aqui a assinatura forjada que transferiu essas terras para o nome do coronel 3 meses depois que Antônio morreu. O padre Anselmo se adiantou com aquela voz de 80 anos, que havia atravessado tantos funerais e batizados e momentos difíceis que parecia carregar em si a memória inteira da região. Eu conheci Antônio Luz dos Santos, ensinei-o a escrever. Conheço a letra dele como conheço a minha própria. A assinatura nessa escritura não é a dele, é uma falsificação. O silêncio que se fez na praça era do tipo que dói, porque dentro dele havia o reconhecimento coletivo de que algo muito errado havia sido feito e havia sido deixado acontecer na frente de todo mundo, enquanto todo mundo olhava para outro lado. Ovídio tentou falar, tentou negar, tentou apelar para a autoridade que havia construído ao longo de décadas, de sobrenome pesado e cartório no bolso. Mas a praça que havia sido sua estava ali com 50 pares de olhos, e nenhum deles era mais a favor dele. A comadre Ritinha, que estava entre os presentes com o lenço na cabeça e a sacola de farinha no braço, ficou com a boca aberta e não a fechou por um bom tempo. O seu Raimundo, do armazém, encostou no batente da porta e balançou a cabeça devagar, com a expressão de quem está recalculando décadas de opinião formada sem base. Benedito se virou para o coronel, devagar, com aquela calma que é mais assustadora que a raiva, e disse com a voz que não tremia: O Senhor roubou a terra, o nome e a liberdade dela. Agora vai devolver os 3. Ainda naquela tarde de sábado, enquanto o sol começava a descer atrás das colinas e a feira ia sendo desmontada com o barulho de tabuleiros e o cheiro de poeira levantada, o delegado Ferreira, que havia presenciado tudo da margem da praça, foi o primeiro a perceber que a maré havia virado e que fazia sentido agora estar do lado da verdade. Mandou buscar o juiz da comarca de Flores do Sertão ainda naquela semana. O juiz chegou na quarta, leu os documentos com a atenção de quem tem obrigação com a lei mesmo quando a lei é inconveniente para os poderosos, ouviu o padre Anselmo, examinou a escritura forjada. Coronel Ovídio Barros foi preso ainda naquela tarde de quarta-feira. Não gritou quando o delegado lhe pôs as mãos nos pulsos. Ficou quieto com aquela quietude dos que percebem que o poder que achavam inabalável pode virar pó num único dia de praça cheia e padre que fala a verdade. Os 2 homens que haviam participado da armação e do dia da carroça também foram presos na semana seguinte, quando o inquérito avançou. 10 anos de prisão e restituição integral de todos os bens à herdeira legítima. O cartório foi colocado sob a administração da comarca, as terras seladas. Quando Benedito foi buscar Isaura no armazém onde havia sido mantida detida, ela saiu pela porteira com o passo firme e os olhos abertos, como quem saiu de uma escuridão longa, sem ter perdido a orientação. Encontrou o trovão esperando e encontrou Benedito em pé diante do cavalo com o chapéu nas mãos e o lenço azul que havia pertencido à sua mãe dobrado sobre a sela. Ela parou a alguns passos. O sol da tarde batia de lado, dourado e suave, e havia o cheiro de terra quente e de algum ipê florescendo em algum lugar próximo que ela não conseguiu localizar, mas que sentiu como promessa. Benedito desceu os olhos para o lenço azul, depois voltou o olhar para o rosto dela. Eu não te quero por pena, Isaura, disse com a voz rouca que saía sempre que ele falava coisa que importava de verdade. Te quero porque escolhi, antes de saber de qualquer terra, de qualquer papel, de qualquer verdade que a cidade havia escondido. Escolhi quando vi o que havia no seu olhar naquela porteira. Não derrota. Dignidade. E você é a primeira pessoa que me fez acreditar que a vida não acabou naquela noite de tempestade. Isaura ouviu aquelas palavras de pé, com o queixo erguido e os olhos abertos, do jeito de quem recebe uma coisa verdadeira e não quer deixar uma gota escapar. Quando ele terminou, ela deu 2 passos em direção a ele.
Pegou o lenço azul com as duas mãos, levou ao peito. Eu fico, disse com a voz firme, apesar dos olhos que começavam a marejar. Não por dívida, não por medo. Fico porque quero, e porque você é o primeiro homem que me olhou sem me reduzir a nada. O beijo que se seguiu foi descrito por quem estava presente como a coisa mais silenciosa e mais eloquente que São Bento do Cerrado jamais testemunhou. Não foi tímido, foi o tipo de beijo que sela um pacto que nem o tempo, nem a distância, nem a dor conseguem apagar. Benedito e Isaura se casaram debaixo da gameleira velha, no centro do terreiro da fazenda Ventania, numa manhã de novembro, em que o cheiro de terra molhada já chegava no ar, anunciando que a chuva que havia tardado 2 anos estava próxima. O padre Anselmo veio de Flores do Sertão, especialmente para oficiar a cerimônia, como havia prometido. O maneco estava lá com o chapéu tirado, e a expressão de quem guarda o sorriso com dificuldade, mas não consegue mais. Os peões fiéis estavam presentes com as famílias. A comadre Ritinha também foi, envergonhada e com os olhos marejados, e foi abraçada por Isaura sem hesitação, como quem sabe que o perdão não é fraqueza, mas o que sobra quando a raiva já foi embora, e o que fica é a vontade de seguir em frente com leveza. Isaura usava um vestido simples de algodão branco que ela mesma havia costurado com o tecido que Benedito havia mandado buscar na cidade, e no cabelo tinha o lenço azul que havia pertencido à mãe dele. Benedito estava de camisa limpa, chapéu na mão, e havia no rosto dele uma expressão que o maneco descreveu mais tarde como nunca havia visto nos 10 anos de fazenda. Não era a euforia, não era a alegria barulhenta das festas. Era a paz de quem finalmente está no lugar certo. O padre Anselmo os abençoou com a voz que havia atravessado tantos funerais e casamentos que parecia carregar em si a memória inteira da região. 2 pessoas que chegaram à vida, uma com fardo de luto e outra com fardo de injustiça, e que decidiram juntas que os fardos não seriam o fim da história. A chuva começou ainda durante a cerimônia, primeiro fina como farinha peneirada, depois generosa, e ninguém correu para se abrigar. O padre Anselmo continuou com a voz mais alta para se ouvir acima das gotas no terreiro. Benedito colocou sobre a mão de Isaura um anel simples de prata que havia pertencido à sua mãe, e ela colocou sobre a dele uma aliança de ouro que havia sido o único bem que a mãe lavadeira havia deixado antes de partir. 2 pedaços de história se encaixando num futuro que estava apenas começando. A festa foi simples, mas demorou. Carne assada e farofa e melado com queijo e café forte de sempre. E alguém trouxe um acordeon. E houve dança no terreiro molhado de chuva, com os pés levantando lama e ninguém se importando. Quando a noite chegou e os convidados foram indo embora com o cheiro de relva molhada nos pés das saias e das calças, Benedito e Isaura ficaram sentados na varanda, ombro a ombro, ouvindo a chuva cair no telhado de barro com aquele ritmo que parece um acalanto muito antigo. Nos meses que se seguiram, as terras herdadas por Isaura no Vale do Cedro foram gradualmente recuperadas. Primeiro a limpeza das matas fechadas pelo abandono, depois a preparação do solo com as mãos dos 2 e do maneco, depois o plantio. A chuva de novembro foi seguida de uma colheita de milho em fevereiro, que fez os vizinhos pararem na cerca para olhar com respeito, porque havia anos que as terras ao redor dali não produziam assim com aquela força. O pasto verdejou como não se via há uma década. A fazenda Ventania foi renomeada de Vale da Promessa, porque era o que havia ali. Não uma promessa de que tudo seria fácil, mas uma promessa de que seria verdadeiro. Numa tarde quente de abril, com o cheiro de terra molhada e café passado no pano, e o canto das cigarras ao fundo, Benedito e Isaura sentavam na varanda. Ele com a mão sobre a mão dela, ela com o lenço azul no cabelo, olhando o ipê amarelo que havia florescido fora de época, bem no centro do quintal. Você sabia, disse ela baixinho, que quando eu estava naquela carroça, achei que era o fim? Ele ficou quieto, ouvindo. Mas não era. Era o começo de uma coisa que eu não sabia ainda nomear. Ele olhou para o lado, para o rosto dela, e havia no rosto dela aquela paz que não é ausência de dificuldade, mas presença de algo certo. Era, concordou ele. Às vezes o destino precisa de um atalho torto para chegar num lugar direito.
Assim se encerra a história de Benedito e Isaura, dois corações que chegaram um ao outro pelos caminhos mais tortos que a maldade alheia soube construir, e que provaram que o amor verdadeiro não nasce do que é fácil, mas do que é real e do que sobrevive ao peso de tudo que tenta desfazê-lo. Onde havia apenas solidão de luto e humilhação de inocente, floresceu uma família, uma terra recuperada e uma lição que São Bento do Cerrado levou gerações para esquecer, se é que esqueceu. A história deles ensinou à região inteira que nenhum homem tem o direito de decidir o valor de outro ser humano, que a beleza nunca foi maldição, que a pobreza nunca foi vergonha e que quando a injustiça encontra alguém que não vira o rosto, o destino finalmente pode se acertar. O valor de uma pessoa nunca esteve no que ela pode oferecer, nem na beleza que carrega, nem nas terras que possui, mas na dignidade com que atravessa o julgamento dos outros sem abrir mão de si mesma, e no raro milagre de encontrar alguém que enxerga essa dignidade antes de qualquer outra coisa. Agora me diz, o que você achou desse final emocionante? Deixe nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para nós. E se essa história tocou seu coração, deixe o like. Se inscreva no canal e ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também sintam essa lição de vida tão bonita. E não vá embora agora. Clique na próxima história porque tem muita narrativa emocionante da época esperando por você. Nos vemos lá.